Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Estou muito feliz em conhecê-los. É uma alegria podermos desfrutar da bênção de cultuarmos juntos nesse domingo, que para mim é bastante atípico. Eu normalmente aos domingos congrego na minha igreja local, mas hoje eu estou aqui a fim de conhecê-los e de ministrar a mensagem que Deus já colocou em meu coração. Estar novamente com o pastor Luiz Eduardo, com a pastora Thelma, que é a pastora mais simpática do Brasil. O pastor Isaac, não vi a tela ainda, fugiu hoje, está doente. Com a Luísa, é uma alegria muito grande. São famílias que nós amamos, que fazem parte da nossa vida, do nosso ministério. E o pastor Isaac estava me devendo, porque quando saiu a nomeação para cá, ele me mandou um zap dizendo assim, fomos nomeados. Eu pensei que eu estava junto. Nós fomos nomeados, eu falei, bom, eu estou indo também. E aí quase que eu fico para trás, mas me acharam, estava morrendo de ciúme, porque veio Eduardo, veio Camila, foi muita afronta, mas eu cheguei. Glória a Deus. Chegou o meu dia, aleluia. Queridos, eu vou compartilhar com vocês uma palavra, vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar. Quando este culto terminar, esta reunião espiritual, alguns títulos de mensagens que o Senhor Jesus nos confiou vão estar disponíveis. Sobreviva ao ataque das abelhas. Salmo de número 118, o salmista orando, ele disse ao Senhor que os seus inimigos o haviam cercado como abelhas, mas que eles se apagaram como fogo de espinhos, porque no nome do Senhor ele os havia despedaçado. Talvez existam algumas pessoas hoje aqui lutando com abelhas, porque a abelha é tão bonitinha que a gente nem acredita que ela é capaz de fazer mal. Só que ela é bonitinha, produz mel, é doce a sua produção, mas não é possível conhecer ou comparar uma pessoa a partir do que ela produz. A gente precisa conhecer alguém a partir do caráter que essa pessoa tem. Então, você vai sobreviver. É bonitinha, é docinha, mas só você sabe o quanto você tem sido afligido, atacado, afrontado, mas a vitória é sua. Dário e Daniel, lições para o ministério, eu falo especialmente para líderes. Se há aqui líderes ou pessoas que aspiram à liderança, você vai encontrar mensagens que vão abençoar a sua vida. E por fim, não que sejam apenas esses, há muitos outros, mas porque eu preciso entrar no texto. Como não destruir um casamento em poucos dias? Eu não sei se você está lembrando, mas teve um casamento na Bíblia que durou menos de 10 dias. O que esse pessoal arrumou para acabar com o casamento tão cedo assim? Aí quem quiser, não é quem quiser, quem não quiser, assista, e aí a gente vai procurar tomar uma trilha totalmente diferente, porque o seu vai durar muito tempo, o seu vai ser aquele bonito, aquele até que a morte os separe. Pastor Luiz Eduardo, como são novos, a gente vai renovar sua estante de DVDs, tá bom? Marcos 5, você já encontrou? Diga um amém. Amém. Chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Você dá um amém?
Levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Pai Santo, nós acabamos de ler a Tua palavra. Ela permanece no céu, mas é revelada à Tua igreja pelas Escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Manifesta-te pela Tua palavra. Nós oramos crendo no nome de Jesus. Amém. Você confirma com glória a Deus esta palavra? Queridos, a Bíblia ela precisa e deve ser lida como um texto completo. Para a melhor compreensão do capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, é importante que você leia também o 4. Jesus havia ensinado durante todo o dia, e ao findar do dia, Jesus, chamando os seus discípulos, os convidou para que passassem para o outro lado. Jesus tinha uma obra para fazer ali, um atendimento para fazer do outro lado do lago. Era tarde para eles, não para Jesus. Jesus entrou com os seus discípulos no barco e enfrentou uma tempestade terrível. A gente pode entender e perceber que o mundo do Espírito estava reagindo à ação de Jesus de querer adentrar naquele dia em Decápolis, um conjunto de 10 cidades, com a sua população composta maioritariamente por gentios. Jesus agora, após dar uma palavra de ordem para que o mar se acalmasse, para que o vento cessasse, Jesus ele chega do outro lado. Jesus havia vencido uma tempestade externa, mas agora Jesus vai encontrar um homem que está sofrendo de uma tempestade interna. Aqui existem pessoas que já sofreram tempestades externas e sobreviveram a elas, mas também existem pessoas aqui que estão sofrendo tempestades internas, e a impressão que você tem é de que você não vai sobreviver. Quando enfrentamos desemprego, luto, angústias diversas por percas sofridas na vida, financeira, familiar, perder um bem que se comprou e não se pôde quitar, isso fala de tempestades externas. Mas existem dores profundas, angústias, desapontamentos que provocam dentro de nós uma tempestade interna. Pior do que um mar tempestuoso é uma alma tempestuosa. Jesus, que acalmou um mar tempestuoso, agora haverá de enfrentar uma alma tempestuosa. O texto diz que eles chegaram do outro lado. E só quem viveu o capítulo 4 sabe o peso desta afirmação. Chegaram à outra margem do mar. Existem coisas que nós estamos vivendo hoje que só saberá a grandeza desse momento quem leu o capítulo anterior da nossa vida. Só quem conhece a sua segunda-feira sabe o quanto você foi vencedor em estar neste domingo sentado neste lugar adorando a Deus. Jesus chegou do outro lado e a Bíblia diz, e saindo ele do barco. Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer agora, porque o texto que li e o que pretendo entregar a vocês como mensagem de Deus para esta noite tem muito a ver com as mensagens proféticas que nós ouvimos ao longo deste culto. A Bíblia diz que Jesus, chegando, desceu do barco. O que era o barco para Jesus? Barco para Jesus era púlpito. Barco para Jesus era plataforma. Barco para Jesus era o seu lugar normal, o seu ambiente natural de trabalho. Alguém aqui lembra que quando Jesus queria pregar, ele subia em um barco, entrava em um barco, distanciava-se um pouco da praia e do ponto que estava, anunciava as pessoas? Alguém aqui lembra que o barco era algo tão importante no ministério de Jesus, que quando ele não tinha um disponível, ele solicitava para que alguém o emprestasse? Jesus agora chega em Gadara, ele chega no seu barco, ele chega no seu púlpito, ele chega na sua plataforma, ele chega no seu lugar comum para o exercício ministerial. Barco para Jesus é lugar confortável, barco para Jesus é lugar onde ele prega com segurança, barco para Jesus é lugar onde ele ensina com fluidez. Mas a Bíblia diz que quando chegou em Gadara, ele desceu do barco. O que é barco para Jesus? Plataforma.
O que é barco para Jesus? Púlpito. O que é barco para Jesus? Lugar natural de exercício de ministério. Agora, quando ele chega em Gadara, ele desce do barco. Eu não sei se você está com a Bíblia aberta ainda, mas a Bíblia diz que saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem que tinha um espírito imundo. Então o que aconteceu? Jesus fez assim do barco, e o homem fez assim do sepulcro e veio em direção a Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou aqui para lhe explicar. Enquanto nós continuarmos os nossos lugares comuns, enquanto nós continuarmos os nossos lugares ordinários, enquanto nós continuarmos na posição de sempre, nós não vamos conseguir atrair pessoas até Jesus. A gente precisa descer do barco, a gente precisa descer da plataforma, a gente precisa descer do púlpito para que algumas pessoas comecem a se mover até o lugar que Jesus está. Se esta igreja não sair do púlpito, se esta igreja não sair da plataforma, se esta igreja não sair daquele culto ordinário, programado, liturgicamente, obedecido semanalmente, nós não vamos conseguir abalar as estruturas como desejamos. Agora, se nós entendermos como Jesus entendeu, é comum, mas não para hoje, é perfeito, mas não para hoje, é ordinário, mas eu quero viver o extraordinário. Aí a gente coloca o pé no chão, e quando a gente coloca o pé no chão, o mundo espiritual respeita a pisada da igreja, e quem estiver oprimido vai ter que correr para o lugar que Jesus está. Com muito carinho, para ninguém ficar chateado, pegue na mão do seu irmão, diga a ele: desça da plataforma, porque Jesus quer fazer milagres. Desça da plataforma, porque Jesus quer fazer milagres. Coloque o pé no chão, porque Jesus quer fazer milagres. Se aproxime de pessoas, porque Jesus quer fazer milagres. Chegue mais perto, proponha contato físico com pessoas que estão desesperadas, desentregadas, atribuladas, porque Jesus vai começar a fazer coisas extraordinárias acontecerem em nosso meio. Quando Jesus colocou o pé no chão, Jesus podia anunciar do barco, porque o barco era lugar comum para Jesus. O barco era tão confortável que quando não tinha barco, Jesus podia barco. Mas naquele dia ele entendeu: eu tenho que descer. Púlpito não é problema, púlpito é lugar de anúncio do evangelho. Plataforma não é problema, plataforma tem uma disposição ideal para que as pessoas vejam quem está ministrando. Não há problema no barco, a questão é, naquele dia precisava ser fora do barco. Tem dias que tem que ser o incomum, tem dias que tem que ser o extraordinário, tem dias que tem que ser o não convencional, para o efeito ser mais poderoso do que seria. Quando Jesus coloca o pé no chão, a Bíblia diz que vem até Jesus um homem que tem um espírito imundo, que ele tem a sua morada nos sepulcros. Eu não gostaria que você percebesse esse sepulcro como um cemitério, não é isso. A ideia eram de escavações nas rochas, onde pessoas moribundas e loucas habitavam. E não só moribundas e loucas, mas esporadicamente naquelas aberturas das rochas, também se colocavam corpos de pessoas que eram abandonadas pelas suas famílias, pela sociedade de um modo geral. Então é um lugar extremamente fétido, terrível, oprimido. Quem vive ali, moribundos, quem vive ali abandonados, desenganados, loucos, corpos em deterioração, e é ali que aquele homem vive. Eu quero que você entenda que morar no sepulcro não é uma coisa tão terrível. Eu vou lhe explicar. Daqui a alguns anos, se Cristo não vier buscar a sua igreja, nesse período de tempo, nós vamos terminar num sepulcro. Um dia a nossa morada carnal, física, vai ser lá. Mas isso é no fim da nossa vida. Seja generoso com alguém, diga para o seu irmão: falta muito tempo ainda. Só para ele ficar feliz, aleluia. Seja generoso, diga para ele: falta muito tempo. Então esse homem, ele vai para o sepulcro morar. E isso a princípio poderia ser comum, porque um dia eu também vou morar no sepulcro. Se eu não for arrebatada com Cristo, se Cristo ele não arrebatar a sua igreja na minha geração, ou pelo menos no tempo da minha vida. Então qual era o problema que Satanás provocava na vida desse homem? Sepulcro é o último endereço de uma pessoa. Você está comigo? Diga amém.
Agora Satanás pega alguém que está vivendo o começo da história, e sem que ele viva o meio da história, Satanás arrasta ele para o final da história. Vem comigo, imagine um tabuleiro. Vem comigo, imagine uma pecinha. Vem comigo, imagine uma mão bem feia, pegando essa pecinha e puxando para o final do tabuleiro. Vem comigo e imagine uma mão poderosa. Vem comigo e imagine uma mão reluzente. Essa mão está indo lá no final do tabuleiro e está arrastando a pedra de volta. E ele está dizendo: ninguém vai lhe levar para o final da tua história enquanto eu não cumprir tudo que eu tenho preparado para você. Eu não sei se você está entendendo, mas levante suas mãos, porque eu vou entregar uma palavra de Deus para você. O quarto escuro é o final da história. A cama fria é o final da história. O sepulcro é o final da história. A desistência, a impossibilidade, a fraqueza é o final da história. O zerar dos projetos da vida é o final da história. Só que você está proibido de ir para o final, porque você não viveu o meio ainda. Deus está dizendo: eu não comecei, eu ainda vou começar o que eu tenho para fazer na sua vida. Eu estou te arrastando de volta para o começo da tua história. Aleluia. Quem era o homem? Alguém que morava em um sepulcro e que cadeias não podiam prendê-lo. Porque quando alguém vinha e detinha-o com cadeias, ele quebrava. Quebrava e fazia em grilhões, fazia os grilhões em migalhas. Ele tem força. Força. Quando eu falo de força, eu falo de conquista. Quando eu falo de força, eu falo de trabalho. Quando eu falo de força, eu falo de avanço. Quando eu falo de força, eu falo de vitória. Mas a força desse homem era usada para ferir a ele mesmo. Porque quando as pessoas tentavam protegê-lo, prendendo, ele quebrava as cadeias, fazia os grilhões em migalhas e voltava à mesma vida desgraçada e infeliz de antes. Satanás vai pegar alguém que está no começo da história e vai arrastá-lo para o final. Como se não bastasse isso, vai pegar algo que ele tem de positivo, força, e vai transformar esta força numa arma contra ele mesmo. Você já viu alguém usar a sua própria capacidade e habilidade para destruir-se? Você conhece alguém que tem uma facilidade de comunicar-se, mas ao invés de usar isso para o progresso do reino de Deus, quando ele conversa 5 minutos com uma pessoa, ele perturba a paz da pessoa, ele rouba a fé da pessoa. Você conhece alguém que quando encosta perto de alguém, a gente já fica com medo. E a gente pensa, isso vai acabar mal. Porque ele tem um poder de comunicação, de persuasão incrível, mas para o mal. Ele poderia sentar ao lado de alguém e falar de Jesus. Ele poderia sentar ao lado de alguém e levar esta pessoa a conhecer os segredos da Bíblia. Ele poderia se sentar ao lado de alguém e motivá-la a se tornar um crente ativo na comunidade cristã em que ele milita. Mas ele tem uma capacidade terrível. E ele não tem uma legião, não, ele é crente. Mas ele senta do lado de alguém, quando ele abre a boca, ele consegue perturbar a fé da pessoa que está ao seu lado. Será que você não percebe que isto é uma ação de Satanás? Para que você use o melhor que você tem para a sua própria destruição. Mas o Espírito de Deus está dizendo: eu vou potencializar as suas qualidades para o crescimento do reino e para a glória do meu nome. Eu vou usar e dizer que até o que você chama de defeito, Deus é capaz de moldar esse defeito numa qualidade poderosa para o avanço do reino dele. Quem é este homem? Este homem é alguém que vai para os sepulcros, que quebra as cadeias, e a Bíblia vai dizer que ele anda de dia e de noite. A maior parte das pessoas interpreta o fato de uma pessoa andar, faz um link com saúde. Fulano está saudável porque ele anda. Mas esse homem não anda porque é saudável, ele anda porque ele não tem paz. Quantas pessoas inquietas, agitadas. Elas vêm a um culto de segunda e na terça elas estão procurando um outro culto. Elas vêm ao culto de quarta e na quinta elas estão procurando outro lugar para estar. E isso não é excesso de confiança, amor, busca, desejo. Não.
Isso é inquietação. Elas não dormem durante a noite. E elas dizem que oram durante a noite. Mas eu vim lhe dizer que é bom que você ore, mas que você durma também. Que quando você está dormindo, você está dizendo: Deus, eu confio em Ti. Eu não sei o que você fez de meia-noite de ontem até hoje às 6 da manhã. Mas se você não trabalha durante a noite e dormiu de meia-noite às 6, eu tenho uma palavra para lhe dizer. Você acordou mais rico hoje do que dormiu ontem. Isso parece impossível, porque as pessoas entendem que para a gente ter alguma coisa é preciso produzir o tempo todo. Mas é uma promessa de Deus para a sua vida. E se você puder levantar as mãos, isso vai se repetir nesta noite de hoje. Dormem! Tem alguém acreditando no que eu estou dizendo aqui? Quem é este homem? Quem é este que a Bíblia chama de endemoniado? Quem é o gadareno? Alguém que dorme nos sepulcros, que vive nos sepulcros? Alguém que usa sua força contra ele mesmo? Alguém que não tem paz para dormir? E a Bíblia diz que ele fere-se com pedras. Preste atenção nisso. A versão King James vai afirmar que este homem, ele feria-se com as lascas da rocha. Isso é bastante interessante, preste atenção. Esse homem encontrava uma grande pedra, uma rocha, e ele começava a bater contra a rocha. Algumas vezes ele batia a cabeça, outras vezes ele batia os punhos, outras vezes ele batia o braço, outras vezes ele batia o corpo. Cheio de demônios, ele pensava: eu vou bater na rocha e vou ferir a rocha. Vou bater na rocha e vou maltratar a rocha. Só que a rocha é rocha. E ele era carne. Todas as vezes que ele batia, a Bíblia diz que ele se feria com lascas da rocha. Como é isso? De alguma maneira tentando tirar pedaços, com a unha, com as mãos. Alguns pequenos fragmentos até se soltavam. Mas quem saía de fato ferido? Ele. Se você bate na rocha, tem gente inteligente aqui comigo? Você bate na rocha? Se você se choca contra a rocha, pensando que vai machucar a rocha, pensando que vai ferir a rocha, quem vai sair ferido? Você. Eu não obedeço ninguém, eu faço da minha vida o que eu quero, ninguém manda em mim. Isso mesmo, dê cabeçada na rocha, dê chute na rocha. Na minha casa eu que mando, isso mesmo, dê soco na rocha. Minha vida, pastor, não manda, nem igreja manda, nem Bíblia manda, nem manual manda, nem estatuto manda. Eu caso quantas vezes eu quiser, eu faço o que eu quero da minha vida. Isso mesmo, bata bastante na rocha. Agora esteja certo, quem vai sair ferido é você. Quando você vê a rocha, abraça a rocha. Quando você vê a rocha, beija a rocha. Quando você sentir que a rocha se abriga debaixo da rocha, quando você perceber que a rocha se joga sobre a rocha e deita na rocha para descansar na rocha, porque todas as vezes que eu contrario os princípios da rocha, eu não estou ferindo a rocha, eu estou lascando a rocha, mas quem vai sair cortado com as lascas da rocha sou eu. A rocha não foi feita para eu confrontar a rocha foi feita para eu me abrigar na rocha. Nesse domingo eu não quero ser louca de bater na rocha, eu quero abraçar a rocha e me esconder na rocha. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então lá vem ele, fétido do sepulcro, ferido, porque quebrou as cadeias e as fez em migalhas, pernoitado e marcado pelo confronto que teve com a rocha. Mas quando Jesus desceu do barco, a Bíblia diz que logo, vê se você consegue dizer isso, logo que Jesus desceu do barco, logo,
o endemoniado veio ao seu encontro. Permite uma pergunta, não precisa responder para mim, responda para você. Foi difícil chegar aqui hoje? É difícil vir ao lugar que Jesus está? Tem guerra, tem atraso, tem dificuldade. Na última hora acontecem coisas para você não vir. Imagina um homem que tem uma legião dentro dele. Quando Jesus colocou o pé, o coração dele disparou. Eu vou ao encontro de Jesus. Não seja inocente ao ponto de pensar que os demônios levaram o homem até Jesus. Nunca. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Só que com uma legião no corpo, o homem tem 1 tonelada nas pernas. E ele quer ir até o lugar que Jesus está, mas é assim, ó. Demônios puxando para trás e ele puxando para frente. Ninguém chega num nível de endemoniamento tão completo que lhe tire a capacidade de ouvir o chamamento de Jesus. Haviam muitos demônios ali, mas também havia um nível de consciência que gritava: eu vou chegar no lugar que Jesus está. Aquele homem vem puxando a perna, puxando o pé, arrastando o corpo, com uma legião sobre ele, mas ele chega até o lugar que Jesus está. E é nessa hora que eu não entendo alguns crentes em nossas igrejas. Um homem que tem uma legião de demônios, quando chega diante de Jesus, o adorou. O adorou. O adorou. Eu estou dizendo para você que ainda não esboçou nenhuma reação desde que esse culto começou, que o endemoniado adorou. Eu estou dizendo para você que diz: esse é meu jeito, eu sou assim mesmo, que o endemoniado adorou. Eu estou dizendo para você que diz: não precisa dizer aleluia, não precisa dizer amém, eu adoro sem fazer nada. Culto tem forma, culto é altar erguido, culto tem que sair de dentro para fora. O endemoniado adorou. Jesus olhou para ele e disse: sai desse homem, espírito imundo. Aí, clamando com grande voz, o endemoniado disse assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Helena, quem está falando aqui agora? O endemoniado ou o demônio? É difícil. É difícil, não sei quantas pessoas aqui militam com libertação. Essa coisa de demoniado é complicado, porque tem hora que o demônio usa o endemoniado, tem hora que o endemoniado usa o demônio. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Às vezes está brigado com a mãe, brigado com o pai, grita: sai daqui. Você não sabe se é ele, se é o demônio. É uma loucura. Eu só sei que esta voz que diz: que tenho eu contigo, é aquela voz que adora, mas que não quer sofrer o ônus da mudança. Quando Jesus disse: sai, aí tudo mudou. Sabe? Porque tem gente que quer um momento. Sabe? Quer as canções, os aplausos, os assovios, que são gostosos. Quer as línguas. Quer marchar, quer dar até uma corrida. Mas quando Jesus diz: vou mudar tudo, aí ele dá um pulo para trás. Ele diz: que tenho eu contigo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quem está dizendo isto? Agora eu vou afirmar: o endemoniado. Por quê? Porque a palavra conjuro-te, repita após mim: conjuro-te, era uma palavra comum ao universo dos exorcistas nos dias de Jesus. Não sei se você já assistiu algum filme, algum documentário, aonde um exorcista, alguém que quer expelir demônios, olha para o demônio e para o endemoniado e diz assim: conjuro-te. Às vezes até com uma cruz na mão, não é?
Então aquele endemoniado já tinha ouvido aquela palavra, conjuro-te, muitas vezes. E ele sabia que aquela palavra fazia alusão ao seguinte entendimento: saia. Quando ele viu Jesus querendo mudar a estrutura de sua vida, ele pensou: vou usar uma palavra com ele que usam comigo, para ver se esse anjo de luz some da minha frente, para ver se esse espírito evoluído desaparece. Conjuro-te em nome de Deus, sai e não me atormente. Ele não sabia quem era Jesus. Jesus não é um anjo de luz. Jesus não é um espírito evoluído. Jesus não é uma força. Jesus não é um vento. Jesus não é um arrepio. Tem gente dizendo: eu amo Jesus porque tudo é Jesus. Planta é Jesus, bichinho é Jesus, cadeira é Jesus. Isso é panteísmo, meu irmão. Isso não é Jesus. Você está confundindo. De vez em quando eu sinto uma coisa, sabe? Eu acho que é Jesus, eu fico toda gelada, mas depois continua vivendo as mesmas coisas. Às vezes, não, isso não é Jesus. Jesus é mais um bom homem, também não. Jesus é mais um profeta, também não. Jesus é uma figura histórica, um Jesus histórico, não, também não. Quando ele fala conjuro-te, ele pensa que está diante de mais um espírito evoluído e poderoso. Jesus não é um clarão, Jesus não é uma fumaça, Jesus não é um livro, Jesus não é uma história, Jesus não é um mito, Jesus não é uma invenção. Não, você está confuso. Jesus é o Verbo, é Deus homem. Aleluia, aleluia. Envergonhe principados e potestades nesse domingo. Levante a sua mão e diga: Jesus é Deus, Jesus é Deus. Grite isso mais alto: Jesus é Deus. Que declaração poderosa! Nada do Espírito sumir. Jesus olhou para ele e disse: qual é o teu nome? Aí ele pensou: agora que eu vou me dar bem. Outra referência que ele tinha sobre exorcistas: só se pode repreender demônios se conhecer o nome deles e chamar cada um pelo seu nome. Qual é o seu nome? Ele diz: Legião. Aproximadamente de 2.000 a 6.000, de 2.000 a 6.000 demônios. Quando ele fala: eu tenho 6.000 demônios, ele está pensando: agora eu me livro dele. Porque como é que ele vai chamar 6.000 demônios pelo nome? A palavra legião, ela tem todo um peso, um estigma, um envolvimento místico que faz a gente logo relacioná-la a um conjunto de muitos demônios. Mas se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, esse homem não falaria: qual o nome do demônio? Legião. Ele falaria: multidão. Esqueça as questões místicas da palavra legião e veja a legião como multidão. Sabe o que ele está dizendo? Aqui dentro tem muitos. Aí você aproveita, deixa, coloca a mão no peito e diz assim: aqui dentro tem um só. Aqui dentro tem um só. Quando ele diz aqui tem uma multidão, isso é o pior nível que o indivíduo pode chegar. A perca da individuação. Não é a perca da individualidade, não. A perca da individuação. A perca da capacidade de ser um indivíduo. Ele tem uma personalidade fragmentada. Ser apenas um é indicativo de saúde física, espiritual e emocional. Não conta para ninguém, fica só entre nós. Tem gente em nosso meio que não tem uma legião, mas parece que tem uma multidão dentro dele. Porque a gente nunca sabe quem ele é. Um dia está com uma cara, outro dia está com outra cara. Um dia você pode rir para ele, no outro dia você não pode.
Meu irmão, aí dentro só habita Ele sai para trabalhar, a esposa fica pensando, qual vai voltar hoje? Ele acorda de manhã e diz, querida, traz um café para mim. E fica parado, vamos ver quem veio hoje. Dentro de você só habita. Fica abusado. Olha para esse irmão e diz aqui, é um só. Às vezes triste, às vezes alegre, às vezes aflito, vencendo, perdendo. Mas aqui só tem um. Não tem essa coisa de duas palavras, sabe? Dois comportamentos. Aqui é de um jeito. Se encontra ele em outro lugar, já não pode falar como falaria aqui. Porque lá ele é outra pessoa. É claro que em cada setor da sociedade nos apresentamos de uma forma a fim de correspondemos às expectativas do meio onde vivemos. Mas nós não podemos perder a capacidade de ser apenas um. E não confunda isso com bipolaridade. Tem gente chamando de bipolaridade o que é falta de caráter e falta de espiritualidade. Dentro de você só habita o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui tem uma multidão. Jesus, olhando para ele, disse: sai deste homem, espírito imundo. Ele diz, eu tenho muitos. Jesus chama de espírito imundo. Você não vai assustar Jesus. Jesus está decidido a fazer o que Ele vai fazer na sua vida. Eu sou bravo, eu era feiticeiro. Jesus não está tremendo de medo, não. Jesus vai fazer o que Ele determinou fazer na sua vida. Eu era dono do morro. Está disputando com Jesus? Jesus está dizendo, minha é a terra, a plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Não estou com medo de você. Jesus está olhando na direção de algumas pessoas e está dizendo, o que eu determinei fazer na sua vida, eu vou fazer. Você tem orado por pessoas, você tem orado por pessoas. Aonde estão as pessoas aqui que estão orando por outras pessoas, orando por outras pessoas? Satanás está dizendo para você que não tem jeito. Satanás está dizendo para você que não tem saída. Satanás está dizendo para você que não há uma porta aberta. Mas Jesus está dizendo que você chama de muito, eu chamo de um só. Ele é meu, eu escolhi, e esse espírito já está perdendo a força. Saia dele e não volte nunca mais. Aí, por ali, estava pastando uma manada de porcos. Preste bastante atenção. E quando aqueles demônios viram que não tinha jeito, que Jesus não precisava saber o nome deles, que Jesus não tinha medo da quantidade, mas chamava de um, que eles chamavam de muito, eles mudaram a posição, olharam para Jesus e disseram, Jesus, permita que entremos nos porcos. Jesus permitiu. Por que Jesus permitiu? Convencionalmente, você vai ouvir as pessoas falarem que Jesus permitiu porque os porcos eram animais que não poderiam ser criados, não poderiam ser apacentados nos dias de Jesus pelos judeus. Bom, eu já lhe disse de antemão que em Gadara a maior parte da população era gentílica, então não tinha por que Jesus imprimir sobre eles uma punição a partir de um comportamento judaico que havia sido contrariado. O que Jesus está fazendo é uma coisa muito interessante. Jesus quer provar que aquele homem está liberto. Imagine você, um homem que tem uma legião de demônios e que faz tudo o que ele faz, arrebenta cadeias, dorme no sepulcro, anda de dia e de noite, briga até com a rocha. Você imagina qual é a fama daquele homem. Jesus quer dar um sinal do poder dele ali. Quando aqueles homens, ou melhor, quando aqueles demônios dizem, deixa nós entrarmos nos porcos, Jesus vai admitir. Por que Jesus vai admitir? Tem um pedacinho de papel? Bem, me dá esse guardanapo aí, rapidinho. Isso. Por que Jesus vai admitir? Por que Jesus vai admitir? Jesus vai admitir porque quando eu jogo essa bolinha onde eu vou jogar, vocês vão perceber que quem está olhando para mim vai acompanhar aonde a bolinha vai parar. Quando Jesus permite que os demônios saiam do endemoniado e entrem nos porcos, Jesus está querendo fazer assim com aquelas pessoas. Jesus quer que aquelas pessoas olhem
os demônios saindo. Como é que elas vão ver os demônios saindo se os demônios são seres espirituais? Elas só vão ver porque elas vão perceber que eles saíram desse ponto e foram parar no outro ponto. Quando eu faço assim, você está olhando aonde a bola caiu. Quando Jesus permite que os demônios entrem, porque Jesus quer fazer toda a população perceber que saiu dele e não está mais nele. Eu estou dizendo que existem pessoas aqui que estão caminhando com Jesus há pouco tempo, mas que Jesus pretende usá-las com muita rapidez. Elas vão ser usadas de modo extraordinário, no seu setor de trabalho, na comunidade onde você mora. Jesus vai usar você no meio da sua família, mas para isso Jesus vai fazer as pessoas olharem e verem nitidamente que a sua vida está sendo radicalmente transformada. Vai ter gente fazendo assim, como mudou. Quando os demônios entraram nos porcos, é possível que haviam ali aproximadamente 2.000 porcos. Claro que o mundo espiritual não se avalia matematicamente, mas vamos tentar. 6.000 demônios, 2.000 porcos, entraram 3 demônios em cada porco. Mais ou menos isso. A Bíblia diz que quando eles entraram, logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, versículo 13, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. Não foram os demônios que jogaram os porcos no mar. Foram os porcos que não aguentaram a presença dos demônios e se jogaram no mar. Um porco não aguentou 3 demônios. E aquele homem sobreviveu com 6.000 demônios. Se você está horrorizado, eu vou dizer para você que o nome disso é graça. Eu vou dizer para você que o nome disso é eleição. Eu vou dizer que o nome disso é predestinação. Deus olhou para aquele endemoniado e disse: você não vai morrer. Você não vai se suicidar. Você não vai se destruir, porque eu já liguei o meu barquinho, o vento já está soprando, eu vou passar essa noite toda atravessando, ninguém vai me impedir de chegar, e amanhã de manhã eu vou quebrar as algemas da sua vida, e eu vou lhe libertar. Olhe para mim, você atravessou coisas na sua vida, que quando você conta, as pessoas dizem: menina, como é que você sobreviveu a tudo isso? Levante a sua voz e diga: foi a graça de Deus que me guardou. Olhe para a face da pessoa que está ao seu lado. Não precisa dizer nada, é só para olhar. Você não tem noção do que ele já suportou. Você não tem noção dos livramentos que ele já teve na vida. Aleluia. Olha essa carinha aí, essa carinha boa aí, ó, tranquila. Você não tem noção como Satanás fez de tudo para destruir esse homem. Como Satanás fez de tudo para destruir essa mulher. Sabe por que ele sobreviveu a coisas que nem os porcos sobreviveriam? Sabe por que ele sobreviveu a coisas que vizinhos não sobreviveram? Sabe por que ele sobreviveu a coisas que amigos não sobreviveram? Porque ele é eleito, porque ele é predestinado, porque ele é escolhido, porque ele é comprado. E o que Deus tem na sua vida, nenhum demônio vai impedir. Meu Deus. Eu começo a concluir. Gostei de vocês, hein? Queridos, por que os porcos se jogaram na água? Porque a água, ela sugere alívio. Sim. Quem aqui já abriu o chuveiro e deixou bater? Quem comeu alguma coisa que bateu mal e no outro dia, só água hoje? Quem gosta de praia? Eu prefiro rio, cachoeira.
nosso Pai. Tem dia que a gente está atribulado, a vida agitada, e eu penso assim, penso e falo, para ver se Deus toca em alguém. Se eu estivesse numa cachoeira agora, no rio, tudo que eu precisava. Aleluia. Porque a água sugere alívio. Eu entendo que quando aqueles porcos viram mar abaixo do despenhadeiro, instintivamente, tomados pela opressão, se jogam na água. Buscando o que, gente? Encontraram o que, gente? Morte. Nem tudo que parece trazer alívio traz. Eu descobri algo interessante sobre a palavra uísque. Uísque, bebida. A palavra uísque é do dialeto gaélico. E a tradução é água viva. Mas se você mergulhar no uísque, você morre. Tem nome de água viva, mas é água de morte. Talvez a sugestão de Satanás para alguém seja o crack. E não faz essa cara de apavorado, de irmã, só tem crente aqui. Você pensa mesmo que Satanás não rodeia nossos filhos, adolescentes, jovens, adultos? Para alguém a prostituição, o sexo fora do casamento, é só para aliviar as suas tensões. Para outra é a pornografia virtual. Tão distante, não é? Eu nem me contamino. Eu acho que eu não peco. Não me envolvo com ninguém. Você não é um porco. Você é templo do Espírito Santo. E se for para se jogar na água, Ele está te convidando. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, nascerá dentro dele uma fonte de águas vivas que salta para a vida eterna. Eu sei que Satanás não entra em você porque você é templo do Espírito Santo, mas eu sei que ele aperta, eu sei que ele oprime, eu sei que ele lança seta, eu sei que ele usa pessoas, mas o Espírito de Cristo está me dizendo: eu sou a água, vem para mim, mergulha em mim, desça em mim, se encha de mim, você vai sobreviver às pressões do inferno e vai ser mais do que vencedor, para a glória do nome de Jesus. Vai levantando do seu lugar. Foram buscar os camponeses, os fazendeiros. Corram, está acontecendo uma coisa incrível na cidade. Contaram para eles tudo o que aconteceu. O problema da nossa geração não é má informação, é falta de desejo de viver transformação. Contaram tudo o que tinha acontecido, mas o coração estava duro. Quando eles chegaram, olha para mim, o homem estava sentado, orientado e vestido. Sentado é coisa de Jesus. Orientado é coisa de Jesus, vestido é coisa nossa, filantropia. Alguém deu a roupa. Uma igreja relevante vai fazer com que endemoniados sejam reinseridos na sociedade, sentados, orientados e vestidos. Era para todo mundo abrir o braço e dizer: vem Jesus, mora aqui. Mas eles olharam para Jesus e disseram: vai embora. Vai embora. Quando Jesus entra no barco para ir embora, o ex-endemoniado vem correndo: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, fica, volta para a tua família e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por ti.
Gente, sabe como é que termina esse texto? Olha para mim. Termina com ele pregando. E a Bíblia diz que por onde ele ia e anunciava, muitos criam em Jesus. Olha o absurdo que está acontecendo aqui. Eles disseram: não queremos Jesus aqui. Jesus respeitou e foi embora. Mas nos dias em que não quiseram ouvir a Jesus, tiveram que ouvir um ex-endemoniado, um ex-enlouquecido, um ex-transtornado, falando sobre Jesus. Levante sua mão, porque eu vou lhe entregar uma palavra. Existem lugares que não querem Jesus. Existem lugares que não querem os pastores. Existem lugares onde não querem os pregadores, os cantores. Mas Jesus plantou você lá dentro. E eles vão ter que ver o seu testemunho. Vão ter que ver a glória de Deus na sua vida. Seu pai diz que crente não entra lá, mas você já está lá. Todo dia de manhã ele olha e vê o que Jesus está fazendo na sua vida. Seu patrão diz que não quer culto lá, mas você andando lá, de um lado para o outro, é a luz de Jesus ali dentro. É Jesus dizendo: olha o que eu faço, olha o que eu tenho poder para fazer. Começa a glorificar, porque um dia você foi um gadareno, um dia eu fui uma gadarena, um dia nós fomos pessoas afastadas de Jesus, mas Ele nos reconciliou pelo seu sangue. Nós somos dele. Não tem legião, não tem pacto, não tem feitiçaria, bruxaria que possa resistir ao poder do nome de Jesus. Pai, eu estou orando por esta igreja nesta noite. Eu estou orando por pessoas que vêm enfrentando batalhas espirituais, lutas terríveis, para que elas sejam agora revestidas do teu poder. E como o Senhor pisou no território de Gadara, o Senhor pise naquela casa esta noite, pise no meio daquela família, naquela empresa, e que esta seja uma semana de libertação, esta seja uma semana de transformação, e que o teu nome seja glorificado. Eu estou orando porque eu creio que aonde o Senhor Jesus não pode ser pregado através do Evangelho, haverá de ser anunciado pelo testemunho de transformação dessas vidas, para a glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus.